Olha o sumido. Uau, tá é bonito. Olá, sedentos por conhecimento. Aqui, então, nesse momento do contínuo espaço-tempo, vamos agora conhecer a base do pré-cálculo, em mais específico, as funções. Aqui vocês verão, ou melhor, sairão daqui sabendo diferenciar funções pares das funções ímpares, diferenciando também graficamente as funções pi, saberão também o que é função pi. Bem disso também aprenderão transformações no gráfico pi ou também nos que vem depois dele. E também aprenderão as aplicações numa só fórmula também, de forma resumida, claro. Bem como também aprenderão os gráficos das funções com intervalo definido. Verão que é muito interessante se ver essas funções com intervalos definidos quando a gente compara ela com as funções normais que a gente já conhece. No caso, os gráficos, que eu gostaria melhor de dizer. Enfim, iniciemos. Primeiramente, vamos diferenciar funções ímpares de par. Vou botar aí aqui de ímpar versus par. Fica subentendido que aqui tem o nome função, tá bom? Pronto. Pessoal, antes de mais nada, para entender essa classificação, vocês lembram do que é uma entrada e uma saída, né? Que eu pressupus isso na última aula, apresentando direitinho. Por exemplo, para entender essa classificação das funções, a classificação das funções, seja ela ímpar ou par, primeiramente é só entender que remete a 2, que é par, e 1, que é ímpar. No conhecimento popular é isso, não é? 2 é par, 1 é ímpar. Na matemática também. Mas continuando. Pronto. Tendo isso em mente, vamos agora associar o nosso estudo. Que, como já conhecido, numa função tem a entrada x, lembram-se dela, a entrada x, e tem a saída, que é a y. E para que uma função seja classificada como par, significa que vai ter uma saída que pode ser chegada a partir de duas entradas. Oxente, como assim? Uma saída que pode ser chegada nela através de duas entradas. Vamos partir para o exemplo. Por exemplo, o exemplo da função par, o exemplo de uma função par é a própria função quadrática. Aqui eu vou escrever, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Percebam que ela é uma função par. Por que, Messias, ela é uma função par? Notemos que se eu quisesse que o resultado, no caso a saída, y, melhor dizendo, se eu quisesse que y fosse 9. Se eu quisesse que y fosse 9, será que está enxergando? Eu espero que estejam enxergando. Se eu quisesse que y fosse 9, eu teria que então encontrar um número que elevado ao quadrado dá-se 9. E aí que a gente entra num exemplo definitivo de que essa é uma função par. Por quê? Por causa que a gente tanto pode utilizar o próprio 3, ou seja, 3 ao quadrado é 9. Ou também podemos utilizar o menos 3. Pois o menos 3 ao quadrado também é 9. Eu vou trocar de caneta porque talvez essa não esteja muito bem enxergada. Continuando. Aqui eu escrevi um menos 3 ao quadrado. Pronto. Ou seja, aqui tem duas entradas para uma saída. É por isso que toda função quadrática é função par. É uma função par. E já uma função ímpar, seguindo essa mesma lógica, então a função ímpar significa que só tem para uma saída tem somente uma entrada. Um exemplo de função ímpar. Oxo, tira e queda o exemplo. Ó, f de x é igual a x ao cubo. Pronto. Como assim? E agora? Pronto, gente. Quer um exemplo para saber como isso daqui é realmente
uma função ímpar, digamos que eu quisesse o resultado 8. Que número eu sei que elevado ao cubo daria 8? 2. Ah, Messias, mas se tu botasse menos 2? Aí eu estaria multiplicando menos 2 vezes menos 2, totalizando menos 8. Ou seja, não seria o resultado equivalente ao que eu pedi. Então o único resultado possível aqui, ou melhor dizendo, a única entrada é o 2 mesmo. Pronto. Isso entendido? Se sim, ótimo. Vamos então partir para o próximo tópico. Desde já, esse tópico está finalizado. E simbora. O próximo tópico, claro, é diferenciando funções pais. Por quê? Primeiramente, não se assustem com o nome função pai, não é algo muito, como é que se diz? Uma nova função, não. Significa dizer que daquela família de função, ela é a função mais simples e que a partir dela outras surgirão. Agora eu vou botar na tela exemplos de funções pai ou exemplos de funções comuns, a qual vocês verão nitidamente, também já transcrito, a função pai em si já transcrita, bonitinha. Por exemplo, tá aí, tem a função quadrática, a função de raiz quadrada, a função modular, ou de valor absoluto, tem a função cúbica, tem a função de raiz cúbica. Percebam que não só com está também a função, mas também os gráficos da mesma. Aí que tá. Vejamos que de todas essas classificações de funções, elas são as mais simples. Por exemplo, a mais simples da família das quadráticas é o x elevado ao quadrado, não é? E a partir dela que virão transformações, que logo mais veremos que transformações serão essas. Mas enfim. Agora, aproveitando a deixa, que vocês estão vendo aí também já os gráficos, eu quero que notem algo peculiar, algo chamado ponto crítico. Esse é o par coordenado formado pela entrada 0 e saída 0. Visualmente, no então momento, sendo então esse ponto os que os eixos estão em perpendicular, ou seja, podem notar aí, onde os eixos estão perpendicular, a entrada 0 e saída 0 é o meiozinho, o meio da cruz, melhor dizendo. Aí não se apeguem a imaginar que o ponto crítico sempre será esse singular local do gráfico. Tenham em mente que, na verdade, significa dizer que com o valor significa dizer que com aquele valor a derivada da primeira é igual a zero ou não existe. Como assim a derivada da primeira é igual a zero ou não existe? Se quiser, eu posso fazer aqui mostrando como seria feita essa primeira derivada da função. E vou até utilizar um exemplo aqui, mas enfim, desde já eu vou anotar aqui o nome rapidamente, não liguem o nome desse subtópico que eu estou falando, logo mais também vou botar o exemplo, assim eu explico rapidamente o que seria essa derivada da primeira função, tá bom? Enfim, deixa eu botar aqui primeiramente o nome. Continuando aqui. Nesse tópico, estamos então vendo a questão do ponto crítico e logo mais também algo que, como eu bem disse, irei fazer para agora, para vocês então ver como se deriva a primeira da função, a derivada primeira da função, porque fazendo essa derivação, vocês conseguirão ver em si onde será o ponto crítico da função. Vamos então utilizar esse exemplo seguinte aqui. Pronto.
Antes de mais nada, não se assustem. Não é um bicho de 7 cabeças. Vejamos. Existe uma regra prática da derivação que é a seguinte. Ela diz o seguinte. Vou abrir um quadradinho aqui para não confundir. Diz, se x for elevado, por exemplo, a 5, e eu quiser fazer uma derivação dele, uma regra prática da derivação, na verdade, eu pego o valor do expoente, jogo para frente, ou seja, ficando agora 5x, e o outrora valor que estava aqui não vai ser mais 5, vai ser 4. E assim eu fiz. Fazendo isso nesse, também vai fazer nos outros itens que vêm depois dele, ou seja, nas outras multiplicações, nas outras somas, ou nos outros algarismos, melhor dizendo. Exemplo, aqui, x ao cubo, não é? Então, esse 3 vem para frente, ficando x ao quadrado. Aí, esse daqui vem para frente, multiplicando, claro, ficando 2 vezes 3, 6. Agora, igual a x. E esse daqui, teoricamente, aqui tem 1, né? Porque 1 não aparece. Vem para frente, multiplicando. E o que vai sobrar agora é x elevado a 0, igual a 1. Então, logicamente, ficando somente 3 aqui. Bom, gente, claro, cabe informar que agora que temos essa equação aqui, encontraremos os valores respectivos do x dela e substituiremos na original. Assim encontraremos o ponto crítico. Querem ver? Vamos lá. Vamos utilizar a nossa regra de Bhaskara, porque vai ficar melhor. Eu vou utilizar a questão de soma e produto, por causa que vai ser mais rápido. Soma e produto diz o seguinte, que eles somados equivalerão a menos b sobre a. Aqui, acabei por descobrir o errozinho aqui, que eu propriamente cometi, não passando. E, enfim, agora podemos continuar. As raízes somadas darão o equivalente a menos b sobre a, no caso, menos b menos 6, vocês sabem que é 6. 6 dividido por a, no caso a é 3. Aí acaba que 6 dividido por 3 é 2. Enquanto as raízes multiplicadas equivalerão a c, no caso 3, dividido por a. 3 também, ou seja, 1. No caso 3 dividido por 3 é 1. Ou seja, que número é que somado dá 2 e multiplicado dá 1? 1, por causa que, então, x1, tanto 1 quanto x2 vai ser 1, por causa que 1 mais 1 é 2, 1 vezes 1, 1. Então tá, sabendo que x é 1, vamos então substituir na função principal. E ver o que vai dar. O valor, então, será o equivalente ao ponto crítico desse gráfico aqui, ou dessa função aqui. Vamos lá. X, se eu substituir aqui o x por 1, 1 ao cubo, 1. Deixa eu só puxar aqui. 1 ao cubo menos 1 vezes, ou menos 3 vezes 1 ao quadrado, no caso vai dar menos 3 também, mais 3 vezes 1, mais 3. Então vamos lá, mais 3, Messias. Pronto. Esse menos 3 cancela com esse mais 3, sobrando então 1. Ou seja, coincidentemente, o valor de y será 1 quando o x for 1. E no caso o ponto do gráfico, que é o 1, 1, é o ponto crítico em si. Eu vou colocar o então, como é que se diz? O então gráfico aí na tela e vocês vão ver como é que ele fica, no caso essa função aqui, e o respectivo ponto crítico que a gente acabou de achar. Tá aí. Pronto, pessoal. Vocês acabaram por aprender como achar o ponto crítico, valores necessários, principalmente quando resolverem questões. Agora deixa eu somente
retornar ao último subtópico desse tópico, que é a questão de quem é ímpar e quem é par nesses gráficos pais. Novamente irei colocar na tela os gráficos pais e vocês verão algumas peculiaridades juntamente comigo. Por exemplo, a função quadrática, como já estabelecemos, ela sim, ela possivelmente, ou ela tem a certeza de que tem uma saída e tem duas entradas possíveis. A função de raiz quadrada, como vocês estão vendo aí, ela tem a questão da peculiaridade. Aí eu vou botar novamente o gráfico. Vamos partir agora para o sub. Bom, pessoal, então, continuando. Vejam agora os gráficos novamente e tenham em mente, vamos saber diferenciar quem é ímpar e quem é par deles. Exemplo, a função quadrática. Já vimos que a função quadrática, no caso a função quadrática mesmo, no gráfico de função quadrática, ela tem duas entradas possíveis para uma mesma saída. Isso é legal, por isso ela é classificada como par. Já, por exemplo, a função de raiz quadrada, ela também é par. Por quê? Porque também segue a mesma regra. A questão de valor absoluto, ou melhor dizendo, a função modular, ela é par também. Por que ela é par? Se eu quisesse chegar a um resultado, digamos que 9, e no caso, claro, f de x é igual a os módulo de x. Pronto. Se eu quisesse chegar ao resultado 9, tanto faz eu colocar o menos 9 quanto mais 9. Ou seja, duas entradas diferentes para uma mesma saída. Por isso que é par. Já a função cúbica, ela é ímpar. Bem como também a função de raiz cúbica, ela é ímpar. Então, eu espero que consigam ver isso com base no que eu já expliquei. Desde já, vamos para o próximo tópico. O próximo tópico em si, ele é um pouquinho mais denso, mas não vou dizer que é difícil mesmo. Por quê? Por causa que é nesse momento que vocês poderão fazer o que vocês quiserem com o gráfico. No sentido de poder deslocar ele, fazê-lo ampliar, diminuir, torná-lo bem mais rápido. Rápido vocês verão conforme eu apresentar aqui o que é que eu quero dizer. Mas continuando. Agora então, propriamente dito, o próximo tópico é transformações no gráfico pai. Sim, bora. Vamos lá. Antes de mais nada, elas são nada mais do que ações que podemos, para quem ainda resta dúvida, claro. Elas são nada mais do que ações que a gente pode fazer no gráfico e que sofram alteração visual, graficamente falando. Mas isso, claro, resumidamente, pois sua utilidade se mostrará eficaz no passar do curso. Mas para cativá-los a vê-lo que esse, se não, na minha opinião, é o melhor tópico desse vídeo, após aprenderem isso, poderão com facilidade interpretar funções de modo a ver como a mesma ficaria graficamente representada, ou também poderão mexer nelas, assim como mexemos numa marionete, por exemplo, o vídeo a seguir. Pronto. Enfim, aqui isso daí não é nada mais do que um deslocamento. Vocês melhor entenderão o que eu fiz no vídeo, conforme, após eu melhor dizendo, eu explicar aqui. Continuando. Primeiramente, a transformação vertical. Tá, Messias, o que é uma transformação vertical? Se o número for multiplicado por x, se o número multiplicado por x for maior que 1, poderá expandir o gráfico verticalmente, ou se o número multiplicado por x estiver entre o intervalo aberto 1 e 0, irá diminuir verticalmente o gráfico.
Como assim? Eu irei desenhar aqui, nesse cantinho, e espero que vocês consigam ver, claro. A primeira, claro, é a transformação vertical. Vou botar aqui um trans V. E também explicar o que eu quis dizer com essa questão de multiplicar x e tudo mais. Aqui é o eixo das coordenadas, aqui é o eixo das abscissas. Vamos lá. Lembrem-se que tem funções, que existem funções, não é verdade? É verdade. E que, por exemplo, uma função pode ser o y igual a f de x. Esse f de x aqui pode ser qualquer, por exemplo, qualquer uma das funções pais que eu mostrei, ou também pode ser outra função. Quando ele diz que para eu aumentar verticalmente, melhor dizendo, um gráfico, eu teria que multiplicar um valor por x, e esse valor teria que ser, como ele bem disse, se eu quiser aumentar maior do que 1, se eu quiser diminuir entre 1 e 0, então o valor ficaria bem aqui, ó, onde está esse pintado de vermelho. Ele estaria multiplicando a função, ele não está multiplicando em si o valor aqui dentro, ele está multiplicando a função em si. Ou seja, oxe, Messias, então se eu dissesse que, por exemplo, y é igual a 2 multiplicando, no caso aqui é o sinal do multiplicando, tá bom? Deixa eu botar um pontinho. 2 multiplicando, deixa eu aumentar. Espero que consigam ver. Se eu disser que é 2 multiplicando, sei lá, x ao quadrado. X ao quadrado? Não, vou botar a raiz de x. Raiz quadrada de x. Pronto. Se eu disser que é o 2 multiplicando a raiz quadrada de x, tu tá me dizendo que isso daqui seria uma função? No caso, o próprio x em si, esse segmento aqui, ó, pessoal, que eu tô falando, sim, seria. Essa seria o equivalente à função π, que a gente já viu há pouco tempo atrás. E que o que eu nada mais estaria a fazer seria complementá-la com artifícios, com parâmetros, melhor dizendo. Então, continuando. O que aconteceria nesse exato evento que eu descrevi aqui? Aconteceria que o gráfico aumentaria verticalmente. Vocês conseguiriam ver isso através da parábola. Ou também diminuiria, se isso, claro, o valor estivesse entre 0 e 1. Vou botar aqui escrito para melhor verem em si mesmo. Para melhor terem em mente, perdão. Ele vai aumentar de tamanho se o valor que tiver multiplicando x, eu vou botar aqui, vou pintar, for maior do que 0 e menor que 1. Oh, perdão, isso será se for diminuir, meu Deus. Isso será se for para diminuir. Tá vendo? Confundindo. Agora, se for para aumentar, eu vou trocar de caneta, porque essa daqui não foi adequada. Agora, para aumentar, o valor que então multiplica x, aumenta se o valor que então multiplica x for maior do que 1. Pronto, é maior do que 1, tá ótimo, tá valendo. Tá perfeito. Agora, deixa eu ver. Eu vou só sublinhar aqui de vermelho para que vocês melhor possam compreender. O que eu quis pintar aqui foi o valor que você quiser colocar, entendeu? Mas continuando, eu posso melhor mostrar isso aqui visualmente mesmo, através desse gráfico. Nesse gráfico vocês verão que a parábola vermelha, ela era a normal. Ou melhor, ela é aqui o x, ou melhor, ela é aqui a função foi multiplicada por um valor maior do que 1. Já a azul é a função normalmente dita, propriamente dita normal. Poderiam ver que sim, houve uma expansão que vertical, não houve uma expansão horizontal propriamente dita.
Isso é importante vocês notarem. Por quê? Por causa que assim não cairão na lábia de pensarem que vai crescer em todas as direções. Não, não é isso que acontece. Mas, continuando. Agora eu vou falar sobre a transformação em si horizontal. Vou só abrir um caminho aqui. Vamos lá. A transformação, vou botar aqui OH. A transformação horizontal em si é também bem parecida, principalmente nessa questão do número multiplicado. Se o número multiplicado por x for maior do que 1, poderá aumentar a velocidade de um ponto no gráfico, ou se o número multiplicado por x estiver entre um intervalo aberto 1 e 0, ou 0 e 1, irá diminuir a velocidade no gráfico. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo, por causa que é bem melhor para ver essa questão da velocidade que ele falou, que eu falei no sentido de conceito, e assim vocês melhor compreenderão. Está aí o vídeo. Perceberão que existem duas parábolas, a verde e a cinza. Perceberão que a verde é o valor que multiplica em si o x que está dentro da função, inclusive é o que eu quero falar agora também, ele é um valor maior do que 1. Por isso que a função em si, ou melhor, o ponto da função deslocou-se com maior velocidade. Já o da cinza não, o da cinza, o que o multiplica, o x que está na função, é um valor que está entre 1 e 0. E percebam que ele está indo devagar, claro. Mas, continuando. Uma peculiaridade que eu acabei por falar, né, é que, diferentemente da transformação vertical, onde o valor está multiplicando a função em si, aqui não. Aqui o valor que está multiplicando em si está na função, está, como é que se diz? No x da função também. Como assim, Messias? Não se preocupem, pessoal, eu vou dar exemplo. Por exemplo, se antes uma função y, eu vou botar aqui, eu vou botar um g porque é mais fácil de compreender. Uma função yg é igual a f de x. Porém, esse f de x agora, ele vai ter um número multiplicando ele. Claro, ainda sendo igual agora. Aqui é a um primeiro momento. Agora, em segundo momento, é desse jeito que está. O que vai acontecer? Vai acontecer que, graficamente falando, vai ter uma diferença? Vai, com certeza vai. E não só graficamente falando, como também na questão da velocidade em si. Vamos explicar com exemplos. Vamos partir para o exemplo. O próprio exemplo que eu fiz aí da parábola foi uma parábola de uma função quadrática. Então aqui ficaria como? Ficaria, digamos que... Deixa eu ver. Tá. Lembrem-se que a função quadrática tem a questão do f de x ser igual a x ao quadrado, não é? É. E que se eu botasse o número multiplicando aqui do lado de fora o x, seria, na verdade, uma transformação vertical. Se eu quisesse fazer uma transformação horizontal, eu teria que, então, abrir o parêntese aqui e estar multiplicando o próprio x, ou seja, digamos que 4x aí, ao quadrado. O que vai caracterizar que isso seja uma função quadrática é justamente esse quadradinho aqui, ó. Então, enquanto esse quadrado for o equivalente tanto para o 4 quanto para o x, estará valendo como isso daqui como uma função mesmo. Então, estou multiplicando o x dentro da função. Aqui eu estava multiplicando o x, ou estava multiplicando o x da função, multiplicando a própria função em si, na verdade, desse lado. Aqui não, estou multiplicando o x da função. Enfim. Então, como se eu quisesse fazer... E se eu quisesse fazer uma função quadrática da qual, tipo, tivesse uma transformação vertical e horizontal?
Eu teria como fazer? Teria. Então, como já sabemos que a função quadrática é isso daqui que eu já escrevi aqui, você teria isso como base. Então, você não pode confundir. Você não irá confundir. Para você melhor não confundir, eu vou aqui até nomear, né? Então, vou nomear de gx, igual eu fiz aqui. E sua função de gx será quadrática. Então, gx ao quadrado, como eu fiz aqui. Diferenciando da função π apenas no sentido de que a sua haverá transformação tanto no sentido vertical, ou seja, aumentando e diminuindo, quanto no sentido horizontal, em questão da velocidade do ponto. No caso, digamos, por exemplo, deixa eu ver, para não confundir, eu vou dar uma bela riscadinha aqui. Continuando, gx igual a 3 vezes f de 4x. Pronto. Ficaria mais ou menos assim? Ficaria. Mas aí tem uma coisa. E se eu quisesse deslocar esse 4 para aqui para fora? E se eu multiplicasse por 12? Como assim? E se eu multiplicasse 3, ou se eu multiplicasse 3 vezes 4, dando 12, e aí multiplicasse pela função em si? Daria certo? Daria? Será? Vejamos. Eu vou botar aqui. Primeiramente eu vou fazer o gráfico tanto dessa função, que é aqui que a gente escreveu. É uma pergunta interessante que eu acabei por mesmo tirar, né? E vou fazer outra função, a qual terá como característica 12 vezes f de x. Como para ser muito melhor de enxergar, eu vou fazer com que essa função seja quadrática, tá bom? Certo. Apesar de que, pessoal, não, tem alguma coisa errada. Tá errado, sabe por quê? Por causa que é como eu disse aqui. Espera aí, Messias. Aqui, então, ficaria o seguinte. 4x ao quadrado. Correto? Correto. Esse daqui vem para fora, se eu fosse tirar do parêntese. X ao quadrado, 4 ao quadrado. Aí sim que multiplicaria por 3. Ou seja, totalizando 16 aqui, 16 vezes 3, 48. Aí 48 em si vezes a própria função π quadrática aqui. Então não, pessoal. Essa daqui, que é essa daqui, ó, destrinchada, não seria igual a essa daqui. Então, consequentemente, o gráfico que eu iria vir a fazer não seria igual. Mas, continuando. Agora chegamos numa parte que basicamente é a melhor, para não dizer... Ou melhor, a melhor para ser vista, mexida, e em que inclusive foi a que eu fiz lá no começo, quando eu mostrei o vídeo para vocês. Que foi o quê? A questão do deslocamento em si. Tanto existe o deslocamento horizontal, quanto existe o deslocamento vertical, se caracterizando tiro e queda para a gente aprender. Ele diz o seguinte, prestem atenção, é que o valor numérico que estivermos a somar ou subtrair de uma função equivalerá ao local em que a parábola tocará o eixo y. Espero que tenham entendido. Enfim, é como o nosso personagem disse aqui. Ou seja, o valor que estiver somando ou subtraindo a função em si, ou seja, a função. Cadê o outro f de x aqui? A função em si. Ele indicará o ponto em que a parábola tocará o eixo x. Obrigado, bonequinho. Agora cai fora. Pronto. Isso, claro, no sentido do deslocamento vertical, pessoal. Deslocamento vertical. Mas melhor do que falar é mostrar. Então, aqui já tem a transformação vertical, aqui
a transformação horizontal, agora o deslocamento vertical e logo mais o deslocamento horizontal. Deslocamento vertical é como ele diz. Deixa eu ver, gx é igual a qualquer f de x aqui, somado com qualquer, digamos que qualquer letra aqui. Eu vou chamar de v, porque assim dá para lembrar que é transformação, deslocamento vertical. Continuando. Aí fazendo a parábola aqui, o gráfico aqui, perdão, teremos em mente o seguinte: independentemente do valor que esteja aqui, independentemente de qual seja a função, melhor dizendo, o valor que a mesma estiver sendo somada equivalerá ao ponto que tocará. Exemplo, vamos aos exemplos. Deixa eu ver. Já sei. Uma função linear. Digamos que seja x, g de x mais 3. Pronto, g de x mais 3. Então eu saberei o seguinte, de cara, que independente do valor que então eu colocar aqui, eu sei que a linha em si do gráfico, perdão, esqueci o nome, vai passar pelo ponto 3. E se eu quisesse descobrir onde ela passaria pelo ponto no eixo das abscissas em si, que é o eixo X, perdão, eu não vou falar isso não, porque essa questão de nomenclatura já confunde bastante. Então, continuando, a questão do eixo X aqui. Se eu quisesse saber onde ela passaria aqui, era só igualar a 0. 0 igual a x mais 3. Passa para lá subtraindo. No caso, fica x é igual a menos 3. Ou seja, dá certeza de que o gráfico linear passaria pelo ponto menos 3. Então, se eu fosse para esboçar aqui mais ou menos como seria esse gráfico linear, seria mais ou menos assim. Mas claro, o foco é vocês saberem que independente da função em si, eu posso alterar o seu jeito de ser só somando um número a essa função. De tal forma que ela pode ir tanto para cima quanto para baixo. E logo mais vocês também poderão alternar ela para a direita, para a esquerda. Agora vocês já sabem alterar ela para cima e para baixo. Isso é top. Isso é incrível. Pessoal, pausa para descanso ou beber água. Eu volto já. 3, 2, 1 e tchum. Retornando, pessoal. Vamos agora só finalizar esse último subtópico das transformações. Não, o penúltimo na verdade. Que é a questão do deslocamento. Vou fazer aqui. Deslocamento horizontal. Continuando. De cara, eu já quero falar que esse é cabuloso. E o mesmo se diferencia em pouca coisa do vertical. Mas ainda assim contém umas peculiaridades. Aqui o valor a ser somado ou subtraído será do então x dentro da função. Em outras palavras, será do mesmo jeito que na transformação horizontal. Ou seja, terá aqui o f de x igual a... Aí, no caso, eu vou, por exemplo, utilizar a questão da função quadrática. X igual a menos 2, x menos 2, tudo isso elevado ao quadrado. Pronto. Isso daqui é um exemplo. Perceba que o que eu fiz foi somente modificar uma função π já conhecida, que era a função quadrática. Aquela lá do x ao quadrado. Mas enfim, pessoal,
continuando. Ao analisar o gráfico dessa função aqui, que é esse aqui, é possível ver que os pontos passados, os pontos estão passados para 2 pontos para a direita. Como assim a direita? Vocês perceberam que aqui no vertical é top, por causa que se aqui está somado 3, ou seja, é um 3, está somado 3, significa que é 3 níveis acima em relação ao zero no eixo XY. Já se aqui fosse um menos 3, seria 3 casas descendo em relação ao zero, claro, do eixo Y também. Aqui não. Aqui segue a seguinte linha de raciocínio. Do valor que está aqui dentro. Quantas casas eu teria que pular, claro, para que o valor aqui fosse zero, consequentemente 0 ao quadrado é zero, e que logicamente aqui seria zero também, ou seja, eu quero saber, não tem basicamente o ponto crítico, aquela questão do ponto crítico, porém de uma visão diferente, onde seria o então ponto 0, 0. Para então chegarmos nessa situação, eu vou fazer isso, igualar isso a zero. Que número eu poderia dar a x para que isso daqui fosse zero? 2. Então, 2 menos 2, 0, e aqui daria 0. Então, na passada, o que antes seria, por exemplo, 0 ao quadrado, vai dar 0. Agora, aqui não. Aqui vai ser um 2, por causa que a gente viu que é o 2, que vai fazer com que esteja 0. Então, ao invés, por exemplo, nessa função quadrática, normalmente, não seria desse jeito, ó. Não passaria aqui no 0, né? Tá tocando o ponto 0. Agora não. Agora vai ser aqui, ó. Aqui é o 2, claro. Isso acontece porque, como eu expliquei, agora o 2 será o número equivalente para que então dê 0. Mas então, Messias, você disse que basicamente eu posso olhar para esse número aqui e saber quantas casas irão pular? Sim, olhe para esse número e saberá quantas casas irá pular. Mas não olhe pensando que o mais ou menos que estiver aqui vai lhe indicar o local, não, vai lhe indicar a direção. Por exemplo, o mais é avançar, então é avançar para direita. Não. Sempre imaginem que, na verdade, o número que está aqui é justo o número que você vai colocar aqui para, no caso, o contrário desse, o contrário, preste atenção, o contrário. Botando aqui, para que então, colocar daqui, dê 0. Então, sim, o contrário desse é o que você vai fazer. Por exemplo, o contrário de menos 2 é mais 2, então vou avançar 2 casas. Se aqui fosse mais 2, o contrário seria menos 2, então eu teria que diminuir 2 casas. E assim você consegue fazer esse deslocamento horizontal. Por último tópico, mas não menos importante, a questão das reflexões. Deixa eu escrever aqui para não ficar chatinho. Primeiramente, deixa eu separar aqui. A questão das reflexões. As reflexões, elas são um pouquinho mais, como é que se diz? Peculiares, para não dizer difíceis, porque ela, como o próprio nome sugere, é uma reflexão, a reflexão da parábola. E seja essa na vertical, ou seja, ou na horizontal. Para então ocorrer essa reflexão, basta que um número negativo esteja multiplicando ou a função, no caso, isso vai causar um deslocamento horizontal, ou está multiplicando x na função, como a gente viu lá
E isso vai causar na vertical, uma reflexão na vertical. Exemplo, claro, porque eu não posso passar sem dar o exemplo. Eu vou aqui desenhar quatro, teoricamente. Como ela diz, se o então valor negativo, digamos que -1, esteja multiplicando a própria função em si, f de x, então significará que o que antes era assim, no caso isso vai causar uma reflexão vertical, pessoal. Entende? Não, horizontal. Uma reflexão horizontal foi o que eu quis dizer. Se então estiver multiplicando a função em si, o que então vai ocasionar uma mudança, uma reflexão vertical, horizontal, de tal forma que se antes a parábola estava assim, ficaria assim. Ou seja, essa passaria para essa. Isso, claro, é a horizontal. Agora, para causar uma mudança na vertical, eu vou, por exemplo, utilizar o gráfico da raiz quadrada. Tem um x. Para causar uma mudança na vertical, o então valor aqui teria que... Deixa eu só escrever aqui. Teria que estar propriamente multiplicando o x da função. Um número negativo multiplicando o x da função. Deixa eu ver como eu poderia melhor descrever. Tá. Eu botei entre parênteses, mas teoricamente nem precisava. Então o que antes estava desse jeito, aqui claro sendo g de x igual a raiz de x, agora vai ficar assim. Com então número com então função que a gente botou. Já botei menos x porque assim já deixa menor para escrever. Assim. Ou seja, percebeu que causou uma mudança na vertical desse exemplo para cá. Tudo isso porque estamos multiplicando por um número negativo o próprio x que está na função, não a função em si, como a gente multiplicou aqui. Não a função π, melhor dizendo. Continuando. Aplicações numa só fórmula. Ou seja, se eu quisesse fazer, como seria, na verdade, uma função que estivesse com todas essas peculiaridades? Como seria ela? Bom, seria mais ou menos assim. Opa, aqui já está um pouquinho. Vou aproveitar o branco aqui, então dá até um zoom para não muito se incomodarem. Seria mais ou menos assim. A questão primeiramente, colocando em mente a transformação vertical, ou seja, vou chamar de A multiplicando uma função, sabendo que nessa função poderia muito bem ser, aí vem a transformação horizontal, C, eu vou chamar de C, claro, multiplicando quem? Multiplicando x. E esse x tanto pode ser adicionado quanto subtraído a um número que equivalerá à distância, ao deslocamento horizontal. Deslocamento, pessoal, não transformação. E isso, claro, ou seja, a multiplicação de um número por a função, vindo a somar ou a subtrair
a um número que equivalerá ao deslocamento vertical. Ou seja, tenha em mente que, enquanto esse vai garantir o deslocamento vertical, esse vai garantir o deslocamento horizontal, esse vai garantir a transformação horizontal, ou seja, em termos de velocidade. Enquanto esse daqui vai causar a transformação vertical, aumentando ou diminuindo. E ainda tem o que eu poderia muito bem colocar aqui, que é no sentido do próprio número estar ou não multiplicando, sendo ele positivo, claro, ou negativo, multiplicando o valor do x. Ou seja, cabe muito bem você colocar bem aqui um mais ou menos. Porque esse número pode ser tanto positivo quanto negativo. E ele já vai vir a representar o valor da reflexão em si. Se o número for positivo, então continua do jeitinho que está. Se for negativo, então já sabe que vai ter que alterar desse jeito, cara. Pronto, deixa eu ver se falta mais uma coisa. Então teoricamente aqui para mudar verticalmente. E aqui também poderia ser positivo ou negativo. Porém, claro, estaria mudando horizontalmente, como a gente viu, né? Enfim, pessoal, isso foi mostrando como se daria a então função contendo todas essas transformações que então mostrei. Mas ainda tem somente mesmo mais um tópico, o tópico final, que é a questão dos gráficos das funções com intervalo definido. Isso é relativamente simples, não precisam se preocupar, pois a parte mais, como é que se diz, conteudista vocês aprenderam. Então, estão de parabéns. Aí, enfim, essa questão do gráfico das funções com intervalo definido, de cara a cara, dá para tirar desse título é que elas são descontínuas. Por quê? Porque eu digo que são descontínuas. Por causa que antes estávamos nós acostumados a enxergar, como é que se diz, gráficos contínuos, seja ele o da função quadrática, seja ele o da raiz quadrada, seja ele qual for, ou seja, nós estamos enxergando contínuo, vai para o infinito e além. Agora não, com a questão do gráfico com intervalo definido, eles são interessantes porque eu vou desenhar aqui um gráfico qualquer. Porque do nada pode um aqui, 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 aqui. Eles são assim, melhor dizendo, mas claro, eles têm mais características. Por exemplo, tem a questão do ponto aqui. É questão mais de interpretação e tudo mais. Por quê? Por causa que esses pontos, se for aberto, significa que está aberto o intervalo nesse ponto. Se for fechado, significa que está fechado. Isso eu esperava que vocês tivessem aprendido, ou melhor, eu creio que vocês aprenderam quando estudaram conjuntos. Em conjunto também com um dos últimos conteúdos que é relacionado a essa questão do intervalo, que é aberto e esse é fechado. Não sei porque eu botei um B aqui. Vamos partir para os exemplos, porque de exemplo é a melhor coisa que a gente poderia então fazer para melhor ensinar matemática. Exemplo, essa regiãozinha bem aqui. Eu vou utilizar essa região para justa economia de cor, porque para vocês verem que realmente não vai demandar muito tempo, pois o principal vocês já viram aqui, já viram. Isso é ótimo. Vamos lá. Eu vou citar aqui um exemplo. F de x é igual a x ao quadrado menos 1 if, que é vou dar um número matemática que o if, pessoal, só para deixar claro, é o se, porém, claro, o se na língua inglesa mesmo. Isso aí, o x ao quadrado menos 1 se x for menor ou igual a 2, ou menos 2, melhor dizendo. Espero que consigam enxergar. Aqui
É o menos 2. Peraí. Pronto. Isso se x for menor ou igual a menos 2. De cara, o que eu auxiliaria vocês a terem em mente, tá? É fazer a questão do conjunto. Ou melhor, a questão do intervalo em si. Vocês saberão que, como está dizendo que é menor ou igual, de cara eu já vou utilizar uma questão da anotação, que é essa questão da cara. Ele terá um intervalo, melhor dizendo, de menos 2, que é menor ou igual a menos 2. E seguirá disso. Qual é o número menor que menos 2, pessoal? Menos 3. Qual é o número menor que menos 2? Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Ou seja, vai seguir para o infinito. Claro, o infinito negativo. E é por seguir para um infinito negativo que deixou em aberto. Deixou em aberto. Aqui é menor ou igual. Aí continuando. Descoberto em si o intervalo, para desenhar o gráfico em si é tiro e queda. Como assim tiro e queda? Só para dizer que é mamão com açúcar. Tchum. Aqui, claro. O eixo Y. E aqui o eixo X. Se eu quisesse desenhar o então gráfico, se eu quisesse não, eu vou desenhar o então gráfico, eu teria em mente que é aqui. Primeiramente, como ele disse que pode ser igual, então já vou por menor ou igual, eu já vou por igual mesmo, substituindo aqui. Menos 2 ao quadrado, epa! Como aqui está o quadrado, eu já tenho em mente uma coisa, que o resultado vai dar positivo, porque negativo vezes negativo é positivo. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. Ou seja, o valor de y, quando o x for menos 2, é 3. Tá. X é menos 2. Então, o valor de y é 3. Pronto. Aí, digamos que y seja menos 3. Por causa que aí sim estaria, como é que se diz, satisfazendo a condição. Menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. Ou seja, quando x for menos 3, aqui será muito grande mesmo. 8. Enfim, pronto, só com esses dois pontos eu já consigo saber que será daqui o infinito e além, subindo. Assim. Inclusive, se quiserem, eu posso colocar o gráfico aí para vocês verem. Mas por que eu já fiz esse exemplo? Porque vocês conseguem ver que iniciou do nada, ou seja, para aqui para baixo não tem nada, para aqui para o lado também não tem nada, para aqui não tem nada. E foi daqui para o infinito, nesse sentido. Mas se eu aplicasse outras formas, outras funções com condições nesse sentido de intervalo, seja aberto, fechado, menor, maior que, e fizesse tudo bonitinho e juntasse tudo em um gráfico só, vocês veriam com certeza fatias, por assim se dizer, espalhadas por esse gráfico, pelos quadrantes, melhor dizendo. Enfim, pessoal, esse foi um dos exemplos. E finalizamos por hoje essa mini aula. Desde já, obrigado. Obrigado.